Quarta parte. A besta que sobe do mar. No livro da Revelação, no capítulo 16, encontramos três seres humanos possuídos pelo espírito imundos. Isto que significa o quê? Que Satanás precisa, sendo espírito, precisa de ser humano, de se incorporar literalmente em ser humano para cumprir a sua maldade. Então, na primeira parte desse estudo, nós vemos o que? Descobrimos que tem um falso profeta, descobrimos quem é esse homem que se está prestando a vender a sua alma pelo seu pior inimigo. Hoje vamos descobrir a besta que sobe do mar, que é que muitos chamam o anticristo. A besta que sobe do mar. Esta é a subida do anticristo. O mar é representado do mundo inteiro. Somente aquele que tem escrito o nome no livro da vida vai entender quem é ele. O outro vai ser enganado. Ele tem 7 cabeças e 10 chifres, que a gente sabe que é o império do mal espiritual. Mas ele tem os diademas só por 10 chifres. Isso significa o quê? Que ele tem poder temporal, político e administrativo sobre esta terra. Então, vamos conhecer esse homem que começou o seu chamado infernal, literalmente, o 14 de maio de 2017, sendo chamado a ser presidente de uma da maior países da Europa. Lemos que todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. O espírito do anticristo sempre foi no mundo, mas ele mesmo vai de vir, está escrito aqui, ou seja, vai ter um tempo que ele vai surgir na terra, possuindo um ser humano para cumprir o império do mal espiritual. Ce soir, il n'y a que les Françaises et les Français, le peuple de France réuni. Et ce que vous représentez ce soir ici au Louvre, c'est une ferveur, un enthousiasme, c'est l'énergie du peuple de France. Et ce lieu dans lequel nous nous retrouvons dit cela. Il est parcouru par notre histoire, de l'Ancien Régime à la libération de Paris, de la Révolution française à l'audace de cette pyramide. C'est le lieu de tous les Français, de toutes les Françaises. Ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde, car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous. La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense et elle commencera dès demain. Elle imposera de moraliser la vie publique. Em 14 de maio de 2017, Emmanuel Macron tornou-se presidente da França, com apenas 39 anos. Observe a posição
esta pirâmide, a pirâmide que representa o Louvre, este museu que está no centro de Paris, atrás dele, que estava mais ou menos 100 metros longe dele, foi colocada sobre a sua tendência, que foi tudo bem preparado. Observe a pirâmide com o olho que tudo vê, ele se encontra embaixo, nada acontece por acaso. Mesmo ele, no discurso que falou, que nós ouvimos, falou de quem? Falou dos iluminados, através de quem? Precisa voltar o ser humano ao espírito iluminista, que nega a existência de Deus, que é próprio o espírito do anticristo. E para fazer isso, ele disse, precisa moralizar a sociedade, ou seja, mudar as leis, tirar Deus de qualquer assunto e colocar o humanismo, aquele que foi próprio o resultado da Revolução Francesa e do direito do homem, do cidadão, que nós vemos que tiraram Deus completamente do assunto, e Satanás escreveu ele, imitando a lei de Deus sobre duas tábuas, as leis do ser humano, ou seja, do demônio mesmo. Mas isso só pode ser muita coincidência, mas agora nós vamos ver a vida dele, vamos estudar a vida dele para entender se esse homem é verdadeiramente o anticristo. Emmanuel Macron foi elegido com 66,6% dos votos, 3 vezes 6, ou seja, 666. Pode ser uma clara referência ao anticristo? Vamos para frente. Na verdade, esse homem não se chama só Emmanuel Macron, mas se chama Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. E adoraram todos que habitam na terra, esse cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele vai enganar todo mundo. Vamos estudar mais profundamente este homem, até o seu nome, que tem uma referência muito, muito particular. Emmanuel Macron nasceu em Amiens em 21 de dezembro de 1977. A gente sabe que Emmanuel em hebraico significa Deus conosco, ou seja, o nome que foi dado ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Jean é uma clara referência também a João Batista, que Jesus relatou sobre ele, dizendo que não tem homem maior, mais importante, nascido por mulher, maior do que João Batista. Michael, que significa em hebraico, aquele que está onde Deus está, quem é igual a Deus. Frederick é um nome de origem alemã que significa rico de paz, poderoso em paz, Senhor que protege, um rei de paz. A gente sabe que o verdadeiro rei de paz é Jesus Cristo. E na Alemanha não é por acaso que foram constituídos pela primeira vez os iluminados. Macron significa maior de todo este nome. Ou seja, o nome dele fala de si mesmo, que ele se acha melhor de qualquer, de Jesus Cristo, de João Batista, de nome angélico de Jesus, e ele é um rei de paz. Também o nome fala dele. Ele nasceu 21 de dezembro, que é o dia que tem mais escuridão no ano. E para o satanista é um dia muito importante, mas não para nós. Criado em uma família não religiosa, ele foi batizado como católico romano a seu próprio pedido. Imagine, com a idade de 12 anos. Não lembra alguém? Você já encontrou um menino que nasce em um casal que não acredita em Deus, que chegando a 12 anos de idade, se pede aos seus pais de se batizar no rito de Santa Romana Igreja? Eu acho que ele é único no mundo como situação. Não lembra alguém? Jesus, próprio Jesus Cristo, entrou no templo à mesma idade, que falou assim, respondendo aos seus pais que não encontraram ele por 3 dias. Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? A referência desse assunto é clara. Jesus se colocou na posição a 12 anos de idade, entrou no templo de Deus do seu pai. O anticristo, a 12 anos de idade, entrou no templo que é a Igreja Católica, o templo do seu pai, que é o Satanás. Emmanuel Macron estudou no Lycée de la Provence de Amiens, dirigido pelo jesuíta, observe aqui.
onde teve como professora de letras e latim Brigitte Trogneux. Casada e com filho, com apenas 16 anos, estabeleceu uma relação romântica com ela, que tendo se tornado estável, apesar da diferença de idade de 24 anos, até casarem. Ele estudou em uma escola pelo jesuíta, e a gente sabe o que os jesuítas ensinaram. Nós estudamos na primeira parte. E isso também é uma coincidência? Por nada. A ordem dos jesuítas, a mais cruel, inescrupulosa e poderosa de todos aqueles que lutaram pelo papismo. Não houve crime tão grande que eles não pudessem cometer. Nenhum engano muito baixo em sua prática, nenhuma máscara tão difícil para eles colocarem. O que está dizendo aqui, tem um livro muito interessante que fala sobre o jesuíta, que este casamento talvez seria uma máscara para mostrar ao mundo uma família normal. Por quê? Vamos descobrir daqui a pouco se tudo isso é uma coincidência ou tem algo de mais profundo. Em setembro de 2008, ele foi contratado pelo banco de negócios Rothschild & Bank. No final de 2010, ele foi promovido a associado dentro do banco. A família Rothschild financiou a campanha eleitoral que levou Emmanuel Macron à presidência da França. Outra coincidência. Nós vemos que é a família Rothschild, a família de origem hebraica, que começou seu poder bancário na Alemanha e criou literalmente os Iluminados, dirigido claramente pelo Papa, mas ele estava no negócio. Hoje o Rothschild detém o tesouro do Vaticano, a chave do tesouro do Vaticano, e eles que detêm, são banqueiros, os mais poderosos da Terra. Imagine que ele entrou no banco como associado. Os Rothschild não deixam entrar nem o ar no Loro Banco, na associação dele, porque é uma associação fechada, poderosa, escondida. Mas ele conseguiu. Por quê? Porque ele tem um destino diferente neste mundo. Vamos para frente, estudando mais sobre este homem. Vários jornais no mundo, artigos do jornal, começaram a chamar ele o Messias. Observe a relação entre o Emmanuel, o seu nome, e a sua atitude política. Olhe atentamente para esta imagem. Ela está cheia de simbolismo, isto é, quem andou realmente sobre as águas? Que representa esta mulher imersa afogada na água enquanto ele ri? A gente está vendo ele aqui nesta imagem, está rindo de quem? Da igreja que está morrendo afogada. A mulher é a figura da igreja. E ele andando em cima das águas, o que quer representar? Quem andou em cima das águas, senão Jesus Cristo? Está vendo como está cheio de si esse homem? Daniel, no capítulo 11, versículo 36, dá um perfil completo, detalhado, vamos dizer, de como um anticristo deve ser. Vamos ler. E não terá respeito ao Deus dos seus pais. O que significa? Deus maiúsculo significa que os seus pais são de origem hebraica. Aqui está falando do Deus vivo. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Seria misógino e homossexual. Nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Ou seja, colocará um homem no centro do mundo. Humanismo, aquele que falou ele no mesmo discurso, ou iluminismo, que é o mesmo assunto. Mas vamos ver se ele é tudo isso. Macron e Benalla são amantes? A história de Rambo, guarda-costas do presidente. 26 de julho de 2018. Há cerca de um ano depois que foi elegido, Emmanuel Macron foi encontrado tirando alguma foto dele que tiraram do ar, com esse homem chamado Rambo, seu guarda-costas, que estava em um relacionamento íntimo, vamos dizer isso. E ele foi um mês depois desse acontecimento, no parlamento da França, se declarando inocente, que ele não é homossexual.
Essa foi uma acusação muito grande que ele respondeu muito, assim, com uma maneira muito forte no parlamento francês. Sempre no Eliseu, ele tiveram uma festa de homossexual. E tem esta foto que foi tirada com ele, que a gente costuma dizer que um olhar vale mais de 1000 palavras. Mas, independentemente disso, tem vários vídeos gravados e que ele se declara literalmente que ele é homossexual no seu falar. Sonhe grandeza sem limite para Emmanuel Macron, escreve um jornalista no 2017, falando da sua arrogância, do jeito que ele é, se declara Júpiter, a divindade romana, que tudo do qual girava no seu redor. E ele também, todos os líderes europeus acham que ele vai ter uma liderança, não somente na França no futuro, mas como líder da Europa mesmo. Emmanuel Macron é 100% descendente dos hebreus, da família de Dan. Então, tem muita, vamos chamá-la de coincidência, mas não são mais coincidências, são dezenas e dezenas de detalhes que levam nos a dizer que Emmanuel Macron é nada menos e nada mais que um anticristo. A vinda de Cristo será precedida das manifestações do anticristo. Ninguém de maneira alguma os engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, o se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o anticristo vai permitir a construção do templo, e vai entrar no templo mesmo e vai se declarar Deus. Então, você agora está entendendo porque ele não se declarou homossexual, porque claramente o povo de Israel nunca permitiria a um homossexual de entrar no templo de Deus. Meus irmãos, observe como a palavra de Deus relata sobre o perfil desse homem. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinai, é prodígio de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que seja julgado todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E o outro versículo incrível para mim, no livro da Revelação, capítulo 13, versículo 8, fala assim: E adoraram todos os que habitam sobre a terra, todos, meus queridos, serão enganados por ele, eis cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, só aquele que tem a revelação do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, vai entender quem ele é. O mundo inteiro, seja ortodoxo, católico romano, seja ele, não sei, de qualquer religião, se não está cheio do Espírito Santo, vai acreditar nesta mentira. Vamos fazer um exemplo claro. Que alguns anos atrás, quando foi elegida a Dilma, presidente aqui do Brasil, muitos crentes deram voto a ela, mesmo sabendo que ela é uma ex-bruxa é comunista, ou seja, que não acredita em Deus. Por quê? Porque ela prometeu na campanha eleitoral que não tirava aquela mexaria que dava todo mês pela Bolsa Família. Só por isso o crente deu um voto para uma pessoa ímpia, um ímpio. Agora imagine esse aqui que vai receber, esse homem, o Macron, que vai está recebendo o poder do Satanás na terra, enganando o poder da mentira, não da verdade. Vai enganar todos
Todos vão ser enganados. Só aquele que tem escrito o nome no livro da vida não vai ser enganado. Você quer uma prova daquele que estou lhe dizendo? Observe agora a publicidade que está passando aqui no Brasil sobre um microchip que ele vai implementar no corpo do ser humano, que a gente já viu que é profetizado na palavra de Deus, esse chip, com milhares de anos de antecedência. Deus seja louvado. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mas nenhum mistério acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para se trilhar. Amanhã será um lindo dia. Notícia 6 do livro do Apocalipse, ou seja, aqui está falando depois do arrebatamento da igreja, quando vai ser derramada a taça da ira de Deus, a primeira taça sobre a terra, vai acontecer que uma chaga maligna no homem, vai pegar no homem que tinha um sinal da besta, que adoraram a sua imagem, ou seja, a bateria ao lítio que vai conter este microchip que o mundo vai colocar, vai literalmente explodir, causando esta chaga maligna nas mãos do ser humano. E nós sabemos que tudo isso foi escrito 2000 anos atrás com um detalhe incrível e está acontecendo. Todo este simbolismo no nosso redor, internet, porque Satanás, se você se lembra no livro de Jó, ele não é nada menos, nada mais do que um espírito, não tem a mesma característica de Deus, que pode estar em todo lugar, a onipresença. Ele é só um ser, um espírito que quer dominar o mundo e vai literalmente fazer isso através de quem? Do microchip, para tentar de dominar sobre o ser humano através de outro sistema que vai ser implementado a partir de 2020. Esta tecnologia é chamada a tecnologia do 5G, que próximo ano o Brasil vai decidir sobre este acontecimento que vai envolver o mundo inteiro. O 5G vai passar a ser 100 vezes mais forte do 4G. Isso vai causar muitas doenças, vai matar todo o inseto. Tem estudo feito que é verdadeiramente uma praga mortal. O inimigo quer destruir o ser humano, quer deixar o ser humano morto de joelho no chão. Mas nós precisamos ficar de pé, orando a Deus, esperando a sua vinda, porque com certeza Ele não tardará.
Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre os seus braços, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labradas do Senhor. O Senhor Jesus quer que nós colocamos Ele no nosso coração, no nosso braço, o selo dele, que nunca vai sair da nossa vida, da nossa presença, da nossa vida. Deus seja louvado.